Eu gostaria que ficasse de pé todas as pessoas que nos visitam, por favor. A primeira, a segunda vez. Hã? É mesmo, bem-vindos de volta, viu? Essa casa é a casa de vocês. Luciana, minha prima, né? Como que é o nome? Ellen? Ó, me xará do segundo nome. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida dessas pessoas? Uhul! Obrigada pela presença. Luciana, seus filhos, querida, a tia Esther, está ali levando o netinho. Muito obrigada pela presença. Prontos, meus queridos. Quantos aqui estão participando da série Shekinah? Façam assim. Glória a Deus, está sendo bênção, não é? A série Shekinah, o tema é evangelismo. Nós colocamos o cartaz ali no fundo, esse cartaz tem que ficar mais na frente, né, nego? O cartaz está ali no fundo, mas a nossa série é série Shekinah. E o tema de hoje, que foi nos proposto, chama Novos Desafios. E o nego acrescentou, dizendo, eu digo sim. Diga assim comigo, eu digo sim para novos desafios. Quantos aqui querem novos desafios do Senhor na sua vida? Porque desafios a gente tem na vida todos os minutos, né? Todos os instantes nós somos desafiados a coisas novas, desafiados a romper, desafiados a crescer, desafiados a sair do lugar. Mas o que o Senhor quer nos ensinar nessa noite são os desafios que Ele tem para nós em 2023, a partir de hoje. Amém? Ontem nós tivemos uma ministração aqui maravilhosa com a pastora Cilda. Quantos estavam aqui, as mulheres abençoadas? Não é, Renata? Estava uma bênção. E nós começamos a entender que a gente não precisa ficar esperando. 2003 eu vou mudar de vida. 2003 vai ser uma bênção. A gente não tem mania disso no final do ano. 2003 vai ser diferente, vai ser isso. Vai ser mesmo. Mas nós podemos começar a partir de hoje. Amém? Nós podemos começar a partir de agora. Quantos querem saber qual é o desafio do Senhor para a sua vida? Diga, glória a Deus. Fala para a pessoa que está ao seu lado, que bom que você está aqui. Você vai ser desafiado pelo Senhor. Amém? Glória a Deus. Abre a sua Bíblia, por gentileza, em João 4:31. João, aí você pode deixar ela aberta, ou seu smartphone. Olha que chiqueza. Seu smartphone. Né, Valéria? Você tem smartphone aí? Entendi. Que nós vamos basear nesse texto, tá? Glória a Deus. João 4:31. A partir do 31. Nesse interim, os discípulos lhe rogavam, dizendo, Mestre, come. Mas ele lhes disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam, então, os discípulos uns aos outros, ter-lhe-ia porventura alguém trazido que comer? Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branqueiam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro o ditado, um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalham e vós entrastes no seu trabalho. Feche os seus olhos, por gentileza. Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra é tão perfeita e é vida. E eu quero pedir ao Senhor, nós queremos pedir ao Senhor que essa palavra vivifica-nos, porque é promessa do Senhor para a nossa vida. E nós estamos declarando desde o início desse culto ao Senhor, que as promessas do Senhor não falham. Por isso, Jesus, cumpra essa promessa na nossa vida. E
de que essa palavra do Senhor se cumpra. Em nome de Jesus, leva a nossa mente cativa somente ao Senhor e o propósito, os desafios do Senhor a nós, em nome de Jesus. Amém? Esse texto fala daquela situação. Quem lembra da situação da mulher samaritana, quando Jesus foi até ela? Quando Jesus passou até aquele lugar, não era destino dele, mas ele resolveu passar até aquele lugar para poder, porque tinha um propósito com aquela mulher. Quantos lembram dessa situação ou já leram alguma vez essa situação na palavra de Deus? Só 4? Vou perguntar de novo. Quantas pessoas já leram essa situação? Glória a Deus, mais pessoas. Então é o seguinte, quando Jesus foi ali, conversou com aquela mulher, quando ele falou com ela sobre tudo que estava acontecendo na vida dela, ela ficou encabulada. Então eu vou resumir, tá? Ela ficou encabulada porque o Senhor Deus conhece todas as coisas, amém? Ele conhece a minha vida, Ele conhece a sua vida, Ele conhece o nosso deitar, Ele conhece o nosso levantar, Ele sabe o que você pensa, Ele sabe o que eu penso, Ele sabe os nossos pecados, Ele sabe as nossas qualidades, Ele sabe de tudo. Às vezes a gente está aqui sorrindo, Senhor, quem sabe o que está no nosso coração, no meu e no seu coração. Amém? E através da chegada, aí essa mulher ficou tão impactada, essa mulher ficou tão encabulada com aquele dizer de Jesus. Nossa, quem é esse? Aquela mulher estava tentando evangelizar Jesus. Não, esse poço aqui é de Judá. Esse aqui, ó, ela estava tentando falar do amor de Jesus. E Jesus falou, eu sou o pão da vida. E ela ficou encabulada. Imediatamente, quando ela se voltou ao Senhor, quando ela entendeu quem era aquele homem, ela saiu para a cidade para poder chamar as pessoas e falar, aquele homem falou tudo da minha vida. Aquele homem, ele sabe quem eu sou. Aquele homem me ama de verdade. E ela pegou e chamou o povo, vamos lá para vocês ouvirem, vamos lá para vocês saberem quem que é este homem. E Jesus nos ensina, através desses desafios. Quantos aqui gostam de desafios? Quantos gostam? Tem gente que não gosta não, hein? Tem pessoas que não gostam de desafios, por quê? Porque os desafios nos fazem sair do nosso lugar. Os desafios nos fazem marchar. E às vezes, quando a gente passa dos 30 anos, quem tem mais de 30 anos aqui? Oh, glória. Eu vou falar 30 porque fica melhor para mim e para você. Que a gente é jovem há mais tempo, né? Quem tem menos de 30? Olha só, não mente não, irmãos, é perigoso. Olha, irmãos, você mentir na hora dessa no culto. De ministério, entendi. Quando nós somos jovens há mais tempo, a gente tenta evitar alguns desafios. Por quê? Cansaço. Às vezes a gente pensa, já fiz tanta coisa, vou deixar para os meus filhos, vou deixar para esses jovens, vou deixar para fulano, ciclano que tem mais energia. Só que esses desafios que nós vamos falar hoje, esses desafios que o Senhor propôs a nós na sua palavra, não é para quem é jovem há menos tempo, não são para crianças, são para todos nós. São para jovens há menos tempo, há mais tempo e os idosos, amém? Porque está no imperativo. Esses desafios é o ide do Senhor. Esses desafios são para evangelizar. Mas como? Como? Sendo que eu estou cansado. Sendo que já tem tantas estratégias humanas. O Senhor não quer saber de estratégias humanas. Porque estratégias humanas está assim, ó, cheio. Vocês já viram? Tem estratégia humana daqui e dali. Tem, uma hora tem uma moda de pintar a igreja toda de... Não estou julgando ninguém, quero que vocês me compreendam, tá? Às vezes tem uma moda de pintar a igreja toda de roxo, outra moda toda de preto, outra moda toda de azul clarinho para dar aquela paz, outra moda, as mulheres vestem umas roupas diferentes, toda rasgada assim, todas as líderes vestem iguais para chamar atenção, e por aí vai. A moda de Jesus não passa, quer expressar o amor, quer expressar a vida de Jesus, porque a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus. Diga comigo, o Evangelho é o poder de Deus. E essa é a moda.
Amém? Essa é a moda do cristão, porque nós somos cidadãos do reino. Quantos lembram aqui quando eu falei do nosso passaporte? Nós temos 2 passaportes. O passaporte, quem não tem passaporte, quando for fazer, vai ter um passaporte brasileiro, porque você é brasileiro, e um passaporte, nós já temos, que é o passaporte do reino, porque nós somos cidadãos do reino. Que cor que é o nosso passaporte? Dourado, porque nós somos chiques, nós somos bicho de neixe, não é, Vitor? Nós somos chiques, nosso passaporte é dourado. Porque nós somos filhos do rei. Amém? Então Jesus nos ensina através dessa palavra 4 princípios que o Senhor trouxe ao meu coração que eu gostaria de compartilhar com você. O primeiro princípio, quando ele conversou com aquela mulher e quando ela trouxe aquela multidão, quando ela começou a trazer aquelas pessoas até ele, Jesus, os discípulos chegaram, os discípulos julgaram ele, claro, porque nós humanos a gente tem o costume de julgar. Uai, mas o senhor ficou aqui, não estava com fome? Uai, como que é? O senhor não está com fome? O senhor não mandou a gente ir buscar comida? O senhor manda a gente buscar comida e agora não quer comer? Nós não temos esse costume de julgar. E outra, ela era uma mulher sozinha que estava indo em um horário totalmente atípico dos horários que as mulheres iriam buscar água no poço. E quando eles perguntaram, mas senhor... E ele falou, nem só de pão vive o homem. E ele era a água da vida. E ele estava ali para fazer a vontade do Pai. Nada mais importava. E quando aquela mulher foi chegando com o povo e ela saiu desesperada. Quantas mulheres nós temos aqui? Nós somos um pouco intensas, né? Desafiadoras, intensas. Quando a gente quer uma coisa, a gente vai pelejando até conseguir. Porque nós somos muito intensos. O Senhor deu essa capacidade para nós, da intensidade bem profunda. E essa mulher veio e a Bíblia diz que o Senhor olhou ali e falou para os discípulos, vejam, olha só, erguei os olhos. Primeiro princípio que nós precisamos de compreender é a nossa visão. Nós precisamos enxergar o tanto de vidas que precisam do Senhor, amém? Nós precisamos de ver que as vidas estão perecendo. Nós precisamos de enxergar que as pessoas estão morrendo, porque não há quem pregue. Como ouvir se não há quem pregue? Quantos estão entendendo até aqui? Diga assim, amém. Meus irmãos, eu fiz algumas pesquisas. Na Índia, tem 360 milhões de deuses. É assim, eu não sei nem fazer essa conta direito. 360 milhões de deuses. Como que a pessoa vai adorar? Não sabe nem quem adorar. Porque um chega e fala, esse Deus aqui, ele me respondeu nisso aqui. Porque o diabo é mentiroso. Não, é esse aqui. Não, é esse aqui. Não conhece a verdade. Vocês estão me entendendo? A gravidade do que nós estamos vivendo? No Japão, a maioria daquele país, ele acende incenso a Buda. Sem nem saber por quê. Vai lá, está todo mundo acendendo, então eu vou acender também. Na Ásia, tem mais de 800 línguas faladas. E eles têm só 100 idiomas de Bíblias escritas. E as outras línguas? E as outras 700? Como é que eles ficam sabendo? Como que eles conhecem? Como que eles leem? Vocês entendem? Que não tem acesso, eles não têm o acesso. Diga assim comigo, graças a Deus, pelo acesso que eu tenho à palavra de Deus. Amém? A Europa é o berço da cultura. E lá o ateísmo tem tomado conta. O ateísmo dominou a Europa e o continente pós-cristão. A América Latina, pela qual nós fazemos parte, feitiçaria está rolando solta. A feitiçaria, a idolatria, o ateísmo. No Oriente Médio, o islamismo escraviza as multidões, meus queridos. Existem mais de 1000 etnias no mundo. Mais de 1000 etnias no mundo. E menos de 2% são cristãos. A gente vive aqui, nós somos privilegiados aqui no Brasil, aqui em Goiânia. Vocês lembram quando tinha muitas placas aqui nas entradas da cidade? Goiânia do Senhor Jesus.
O povo falava, nossa, lá em Goiânia só tem crente. Só que a conta não bate. Porque falava, Goiânia só tem crente. Só que o número de feminicídio triplicou. O número de assassinatos triplicou. O número de roubos triplicou. Uai, então como que Goiânia do Senhor Jesus Cristo? Jesus está castigando Goiânia? Nós precisamos de compreender o evangelho, que é o poder de Deus e não como moda. Amém? Quantos estão compreendendo? Diga glória a Deus. Na Inglaterra, somente 4% das pessoas frequentam a igreja, vão à igreja. E não é porque não tem acesso, não. O povo tem acesso. Todos têm carro, têm veículo, a maioria. Lá o trem é muito legal de andar. Diz que você vai de um país para o outro, né, com trem. A gente fala aqui trem, mas lá é trem de ferro mesmo. Nós precisamos compreender, diga comigo, preciso compreender e ter a visão que esse mundo está perdido. Amém? A segunda característica que eu quero trazer para você é a compaixão. Diga comigo, compaixão e paixão pelas vidas. Porque se Jesus olhasse aquela mulher, se Jesus olhasse aquela multidão vindo e não tivesse tido compaixão e paixão, não iria acontecer nada. Porque o que ele ia fazer? O que os discípulos queriam, comer e ir embora para o destino deles. Quantas vezes a gente vê alguém precisando de algo, precisando de uma palavra, precisando de ser amado, ser abraçado, ser ouvido. E a gente, não, tem tanta gente que fala. Não, ele tem um parente que é pastor. Não, ela tem ela tem uma tia que ela é muito crente. Ela não precisa de mim. Todos nós precisamos das pessoas, amém? Nós precisamos de ter paixão. Então, o primeiro é visão. Nós precisamos enxergar a carência e a vida das pessoas que precisam do Senhor. O segundo é paixão, compaixão. Porque Jesus teve compaixão e Ele é o nosso maior exemplo. Amém? Olha lá no versículo 34, por favor. O versículo 34 diz assim, Jesus diz, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Vocês acham que depois de Jesus andar tanto tempo, tantas horas, Jesus não estava com fome? Claro que ele estava com fome. Mas ele teve compaixão e ele priorizou falar com aquelas vidas primeiro. Eu não estou dizendo para a gente jejuar 20 dias, jejuar e ficar sem comer o tempo todo para falar, não. Mas Jesus priorizou por causa da compaixão dele, por causa do amor dele pelas vidas. Amém? A paixão de Raquel, quando ela disse, Senhor, dá-me filhos. Tem até uma música, né, da Fernanda Brum. Dá-me filhos, dá-me filhos, dá-me filhos, se não morro. Nós precisamos de orar com essa paixão. Senhor, dá-me filhos. Senão eu morro, porque eu preciso de filhos para o Senhor. Eu preciso. Quantas e quantas vezes a gente... Nossa, eu não estou nem aí. Eu vou para o céu, eu estou seguro. Eu não estou nem aí. Nós precisamos de ter essa intensidade. Senhor, dá-me filhos. Uma vez eu passei, abrindo um parênteses aqui, eu passei por uma certa situação, eu fiquei muito constrangida, fiquei muito triste, fiquei muito chateada. Como todos nós ficamos chateados com muitas coisas. Mas eu iria ter uma oportunidade de falar do amor de Jesus para uma pessoa. Só que eu fiquei esperando. Não, essa pessoa é muito assim, desafiadora, complexa. Eu vou esperar o momento certo. Eu vou fazer algo diferente lá em casa. Aí, naquele momento, eu vou falar. Aí eu vou falar de uma forma que ele possa compreender, sem me julgar, sem achar que eu sou fanática, sem isso e aquilo. Só que quando eu havia agendado, a pessoa já tinha morrido. Quando eu recebi a notícia que a pessoa partiu, eu fiquei muito mal. Quem já passou por uma experiência dessa? Tá vendo? Várias pessoas. É horrível. Porque você sente assim, e agora? Quem vai falar? Como que faz?
É horrível, meus queridos. A Bíblia fala, não faça amanhã, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Porque o Senhor quer salvar as pessoas hoje. O Senhor quer te dar abundância de vida hoje. O Senhor quer te curar hoje. O Senhor quer alegrar o seu coração e transformar, te transportar e transformar a sua maldição em bênção hoje. Amém? Ele não quer fazer, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou castigar mais meu filho, vou deixar ele passar mais uns 30 anos na luta, para depois eu abençoá-lo. Não, o Senhor quer fazer isso hoje. Só que nós temos que crer, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos orar com essa paixão ao Senhor. Nós precisamos orar com esse amor, com essa intensidade. Quando a gente passa luta, a gente ora numa intensidade. Quando a gente está com dor, a gente ora numa intensidade. Senhor, me dá essa vitória. Se o Senhor me der essa vitória, eu vou fazer isso. E é uma tal de voto. Nós precisamos de orar e pedir essa paixão com muita intensidade, porque isso alegra o nosso Pai, o nosso Rei, o nosso Senhor. Amém? Não existem estratégias doutrinárias. Vocês já viram que passa estratégia, volta estratégia? Não, agora nós vamos fazer assim. Não, agora nós vamos fazer assim. Vamos fazer assim, a gente vai fazer uma filinha. Aí todo mundo sai marchando, vai lá para a praça, faz uma rodinha. Não, existem métodos, existem recursos, existem várias formas e todas elas são válidas se elas têm coerência, se elas estão de acordo com a palavra de Deus. Todas são válidas, mas não existem métodos, não existem estratégias que falam tem que ser assim, porque senão não dá certo, senão Deus não abençoa. Não, porque o Evangelho é o poder de Deus, o Evangelho não é doutrinário, o Evangelho não são regras humanas. O Evangelho, diga comigo, o Evangelho é o poder de Deus. Amém? Não há como nós evangelizarmos sem crermos no poder de Deus, sem crermos que Ele cura, Ele transforma, Ele muda as vidas. Amém? Eu sei que vocês não comeram feijão ainda. Mas eu vou repetir. O Evangelho, ele cura, ele transforma e ele muda as vidas. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Você encontrou pão? Quantos aqui não tem Jesus no coração ainda? Não precisa ficar com vergonha, não. Todos têm? Glória a Deus. Você encontrou o pão da vida. Por que nós não compartilhamos esse pão? Porque tudo para o Senhor é compartilhar. Ele nos dá para nós compartilharmos. Nós que encontramos Jesus, não podemos nos silenciar. Não podemos deixar para depois. É como se a gente estivesse escondendo algo tão precioso que é de outra pessoa. Sabe quando Deus te dá algo e fala, ó, isso aqui não é só seu não, viu? É seu, de fulano e ciclano. Aí você, vou dar para ele nada. E fica só para você. Não. A herança do Senhor é a eternidade. O Senhor morreu na cruz por todos nós. Amém? Glória a Deus. O terceiro princípio, compromisso. Então, o primeiro princípio, visão. Segundo princípio, compaixão. O terceiro princípio, compromisso. Porque eu posso ter muita, mas muita paixão pelaquela vida. Mas se eu não sair do lugar, se eu não tiver um compromisso de ajudar, de cuidar daquela pessoa, de ensinar os primeiros passos na vida cristã daquela pessoa, ela vai embora. E a Bíblia diz que deem frutos e que esses frutos permaneçam. Então eu preciso de ter um compromisso com aquela vida, compromisso até aquela pessoa ficar firme. Depois eu largo ela de mão? Não. Continua com ela, porque ela é sua irmã, é seu irmão. Amém? Vamos lá no versículo 35. Cadê? Versículo 35 diz: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Olha só, o povo chegou, aí veio 4 meses, olha só. Até a ceifa, eu porém vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Às vezes a gente fica assim, não, depois
depois eu faço. Nós temos mania do depois. Depois eu faço isso, depois eu faço aquilo. Eu não posso agendar algo que eu não tenho autonomia, autoridade sobre o tempo. Quem tem autoridade sobre o tempo é o nosso Senhor. Amém? Eu não posso administrar o que não pertence a mim. Eu não posso dizer aquilo que eu não consigo cumprir. Eu não posso dizer, não, eu vou fazer igual eu fiz. Não, eu vou fazer isso e isso, porque aí vai dar certinho. Eu posso, lógico que eu tenho que planejar. Mas a Bíblia diz que nós fazemos planos, mas a resposta certa vem de Deus. Eu posso planejar. Mas se aquela pessoa estiver morrendo, aonde que fica a compaixão? Aonde que fica o poder de Deus? Fica para quando eu quiser? Não, eu tenho que ter o compromisso de saber e de perguntar para o Senhor se aquela pessoa, se aquelas vidas estão precisando naquele momento. Amém? No versículo 38 diz: eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. Às vezes você planta em um lugar e colhe em outro. Porque a semeadura do Senhor, ela é bem diferenciada. Amém? Ela é diferenciada com vidas. A semeadura do Senhor. Diga comigo, evangelizar é uma ordem. Ela é no imperativo, meus irmãos. Ela não fala assim, olha, é o seguinte, dia que você acordar com o cabelo legal, dia que você acordar respirando bem, no dia que você acordar muito feliz, dia que você acordar e todas as suas contas estiverem pagas, aí você traz o estilo de vida para você, você fala do amor de Deus, você fala o que o Senhor fez na sua vida para as pessoas que precisam de ouvir. Não, nós precisamos ter esse estilo de vida na nossa vida. Nós precisamos de sermos assim, porque é uma ordem do Senhor. Então, por que nós temos que evangelizar? Para salvar a nossa pele. Porque o nosso rei nos deu uma ordem. É para ir, viu, meu filho? É para ir. Quando você recebe uma ordem, você fica lá esperando. Quantos aqui trabalham e tem chefe? Ué, seu chefe fala para você fazer uma coisa, o que você faz? Ah, não vou não. Na hora. Não, eu estou cansado. Que isso? Não é assim que funciona a vida. Amém? Ele não é o nosso chefe empresarial, ele é o nosso pai, ele é o nosso rei, ele é o nosso dono. Amém? Ele falou, é para ir, meus filhinhos, presta atenção, acorda, é para ir. Aí os bonitos ficam, vou nada. Deixa ele ali, ó, porque ele é bom na palavra, ele sabe falar. O Senhor não falou, ó, depois que você fizer teologia, você vai. Não, ele falou, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ponto. Ah, mas como? Eu não sei. Agora mesmo vocês vão entender direitinho como. Diga, glória a Deus. Porque os perdidos, meus irmãos, estão lá no fogo. E a gente deixando eles lá no fogo. Quase cantando a musiquinha, né, Marcelo? Deixa queimar, deixa... Bem tranquilos. Outro ponto, nós precisamos evangelizar para apressar a volta de Jesus. Tem muita gente que não ouviu ainda falar de Jesus. A gente fica, ele está voltando. Está mesmo, mas nós precisamos de apressar isso. Quem somos nós para poder mudar o relógio de Jesus? Mas ele tem pressa. Porque esse mundo jaz do maligno, é terrível. E a gente fica aí, ó, esperando o que eu não sei. Outro porquê para evangelizar é para glorificar o nosso Deus. Quantos aqui querem glorificar dia após dia o Senhor? Além de ser uma ordem do Senhor. Diga comigo, evangelismo é intransferível. Não adianta você pegar aqui, ó, pôr a mão da sua esposa aqui do lado, ó, falar, vai lá. Evangeliza você, que nós dois somos um. Já ouvi isso, você acredita? Vai lá, porque nós dois somos um. Aí você fala e eu fico aqui orando por você. Não, meu querido, evangelismo e falar do amor de Deus é intransferível. É você e aquela pessoa, porque Deus tem promessa e Deus tem planos e Deus tem chamado individual para mim e para você. Amém? É intransferível. E evangelismo também é inadiável.
Não tem como eu deixar para amanhã. Não tem como eu deixar para o dia que eu achar legal para mim. Não tem como eu falar, não, dia que der certo. Uma vez eu fui evangelizar quando eu era jovem há menos tempo, eu fui evangelizar no Instituto Castelo Branco, onde eu fiz magistério. E aí, quando eu fiz o apelo, eu fazia célula lá. Aí uma menina falou assim, eu queria muito aceitar Jesus, assim, mas eu não vou. Eu pensei, gente, então por que ela está levantando a mão, né? Falando isso para mim. Ela falou, sabe por que eu não vou? Porque eu quero aproveitar a minha vida. Aí depois que eu aproveitar a minha vida, quando eu estiver mais velha, que não tiver mais o que aproveitar, aí eu aceito Jesus. Tem muita gente que fala isso para a gente. Não, eu quero aproveitar porque eu sou jovem. Eu quero ir dançar, eu quero beber, eu quero isso, quero aquilo, quero aquilo. Eu olhei assim, menina ali, estudando. Pensei assim, gente, mas o que é isso, será, né? Que ela vai aproveitar o quê? Aí eu só pensei assim, mas se ela morrer, ela vai aproveitar o quê? Mas não verbalizei. Perdi a oportunidade de falar, mas se você morrer, você vai aproveitar o quê? E Jesus sempre foi direto. E nós precisamos ser diretos. Amém? A minha filha que foi para o céu, quando ela ia evangelizar, ela falava assim, seguinte, o caminho é esse. Só tem 2 caminhos, a porta estreita e a porta larga. Se você quiser ir pela porta estreita, que é Jesus, tem assim, assim, assim. Se não quiser, vai para o inferno, pronto. Eu falava, misericórdia. E você ganha as pessoas assim, minha filha, para Jesus, com essa brabeza toda. Porque a palavra de Deus diz para ser nosso dizer sim, sim e não, não. Hoje, para você falar, sabe, de céu e de inferno, você tem que ter um cuidado, porque as pessoas ficam chateadinhas com você. As pessoas ficam assim, tem inferno. Não. Mas assiste filme de terror, assiste pornografia. Aquilo lá não faz mal, não. Mas a gente falar de Satanás faz mal. A gente falar que vai para o inferno, sim, se não compreender a obra da cruz, aí é ruim. Quantos estão me entendendo? Nós precisamos ser ousados. Eu conheço pessoas que são ousadas, que não perdem uma oportunidade. E tem várias formas de nós fazermos, de nós usarmos recursos que o Senhor nos deu para falarmos de Jesus para as pessoas. Amém? Muitos morrem sem ouvir as boas novas. Eu já falei isso para vocês, porque evangelizar, diga comigo, evangelizar é anunciar as boas novas. E o 4º princípio e último é investimento. Diga comigo, investimento. Então, o primeiro é visão. O segundo, compaixão. O terceiro, compromisso. Mas vocês estão bonitinhos demais. O 4º, investimento. Mas investimento, sim. Porque tem pessoas que não conseguem compreender que se elas não podem ir, ou elas não querem ir, não entendem o imperativo do ide, elas precisam investir com aqueles que estão dispostos a ir. Ou, por exemplo, se você faz um evangelismo, se você tem um estilo de vida de evangelizar as pessoas que estão próximas a você, mas você compreende que tem pessoas que foram enviadas, mas não tem investimento nenhum, ou tem pouco recurso, e você pode investir naquelas pessoas, você está fazendo a vontade do Senhor. Você está cooperando para missões. Você está cooperando para aquela vida falar do Senhor para outras vidas. Amém? E esses investimentos, eles incluem Bíblias, eles incluem investimentos missionários, que eu acabei de dizer, inclui mídia. Tem gente que tem um celular mais ou menos e já investe em dar palavras de consolo, palavras evangelísticas. E quantos aqui, não vou perguntar, porque senão eu vou ficar com vergonha, tem um iPhone 19? Nem sei. Estou brincando, irmãos, eu sei que não tem o 19, tá bom? Não julgo, não. É lindo esse negócio de iPhone, né? Vai trocando. Tudo a mesma coisa. Mas olha só, tem recursos e recursos e recursos. O iPhone pode ser linda. Fala de Jesus lá. Tem, como é que chama aquele trem? Filtros e filtros e filtros. Põe você até com o olho claro. Um espírito de engano terrível. Você põe lá e professa o que o Senhor fez na sua vida. Jesus me salvou. Jesus fez isso por mim. Você acha que Jesus te curou só para você ficar no seu mundinho,
à toa. Não, o que o Senhor faz por nós, por mim, por você, é para nós passarmos. Amém? O Senhor não castiga você, não castiga a mim. Não, eu vou fazer essa pessoa passar uma luta a vida inteira, para quando ela ir para o céu, ela ir cheia de marcas, cheia de feridas, para ela aprender. Não, Deus não é castigador, Deus é amor. Amém? Deus é amor. E Ele nos fez para amar. Glória a Deus. Nós podemos investir em logística. Quantas pessoas já perguntaram para o seu líder, para o pastor: pastor, o que está precisando? Não. Sabe quais são as maiores perguntas que a gente escuta? Por que essa igreja não tem evangelismo? Mas por que a gente não escuta? O que eu preciso cooperar para a gente ir? O que precisa financeiramente? Tem caixinha de som, aquela de vender laranja, para a gente ir ali para a praça? Tem dinheiro para comprar a cesta básica? Tem uma equipe aqui que está se levantando, que é a equipe da ação social. Sabia que para comprar a cesta, tem que ter a cesta? Sabia que para poder doar a cesta, tem que ter os mantimentos da cesta? Isso é investimento para evangelizar, porque tem pessoas que recebem o alimento, fica tão feliz, fala: gente, que amor é esse, que a pessoa nem me conhece e me deu algo. Amém? Isso é o investimento na obra missionária, na obra que o Senhor tem para mim e para você. E tem o investimento de vida, de vidas. Quantos aqui querem investir a sua vida para o Senhor? Esse investimento de vida é quando você se dispõe: Senhor, eu quero ter a visão, eu quero enxergar, Senhor, eu quero ter compaixão como o Senhor. Pai, eu quero ter o compromisso, compromissar com o Senhor, para encher minha coroa de pedrinhas. Pensou que maravilha? A gente chegar lá com a coroa cheia de pedrinha, que são vidas para o Senhor. Senhor, eu quero me sacrificar, investir, dar o meu tempo para fazer o que o Senhor quer, o que o Senhor deseja. Nós precisamos de nos prontificar a falar, a sermos a prova viva do Evangelho. E não fazer agenda. Não, eu vou evangelizar tal dia. Não, a gente evangeliza com a nossa vida. Tem gente que não fala uma palavra, mas dá um testemunho. A pessoa fala: tem algo diferente com aquela pessoa, porque ela tem um estilo de vida extremamente cristão. É só ela chegar perto da pessoa, a pessoa já está pronta, porque quem faz é o Espírito Santo. Amém? Amém? Fala: quem faz e quem convence é o Espírito Santo. Abra sua Bíblia, por favor, 1 Coríntios 9, 22. Porque existem várias abordagens diferentes. E os métodos, meus queridos, de evangelização, eles não podem ser engessados, porque tem muitos métodos muito bons. Tem gente que fala: não, rádio não presta mais. Ué, quem falou? Tem tanta gente que anda dentro dos veículos aí, só escuta rádio. É futebol? É, mas está escutando. Tem gente que ainda só assiste TV aberta. São menos pessoas? São, mas tem. Tem gente que fica o dia inteiro na internet? Sim. Então tem vários métodos. É para a gente usar quantos? Todos que forem possíveis, para alcançar as vidas e terem compaixão por elas. Amém? 1 Coríntios 9, 22 e 23. O apóstolo Paulo, olha só, que homem de Deus. Ele diz assim: para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Quantas vezes na nossa vida a gente vai assim: não, aquele ali é fraquinho, eu não vou ficar perto dele porque as pessoas vão falar mal de mim. Aquele ali é devagar, eu não quero
Eu não quero que as pessoas achem que eu sou igual a ele. Olha só o exemplo do apóstolo Paulo. Para com os fracos, tornei-me fraco. Vocês acham que Jesus precisava parar o tempo dele para conversar com aquela mulher naquele momento de fraqueza? Não. Ele se tornou fraco. Aparentemente fraco. Mas o poder estava, está e estará sempre com ele. Amém? E o apóstolo Paulo, me tornei fraco para com todos, para ser uma forma de salvar alguns. Isso aqui remete muito ao orgulho. Nós temos que abaixar e sermos humildes como o Senhor. E entender a linguagem daquela pessoa. Às vezes a pessoa não tem nem coragem de chegar perto da gente, porque acha a gente chique, que nunca vai compreender. Nós precisamos de entender isso. Amém? Olha só a estratégia que Jesus, o método que Jesus usou com Zaqueu. Jesus estava lá pregando para a multidão. Zaqueu pequeno, o que ele fez? Subiu na árvore para ver Jesus. Jesus podia ter falado assim: vem cá, Zaqueu, que eu quero ter uma conversa aqui com você. Os discípulos iam lá e traziam Zaqueu perto dele, não é? Não, Jesus pensou numa estratégia assim. Eu estou falando aqui o que eu imagino. Eu vou posar. Antigamente tinha muito essa palavra, pouso, né? Vou pousar lá na sua casa. Vou pousar lá na sua casa. Imagina, uma pessoa importante daquela vai falar que vai pousar lá na sua casa. A Bíblia diz que Zaqueu desceu correndo, foi lá arrumar as coisas, porque Jesus, o rei dos reis, ia pousar na casa dele. Quando Jesus foi, Jesus abordou e falou diretamente, olho a olho, tete a tete com Zaqueu. Amém? Quantas e quantas oportunidades nós temos de sentar com pessoas que estão carentes, a gente sabe que precisa do Senhor e a gente não fala. E Jesus pegou esse método, opa, vou posar lá na casa dele hoje, que hoje eu pego ele. E foi. A samaritana, Jesus rompe todos os preconceitos. E foi falar com ela. E ficou tete a tete com ela, conversando com ela. Existe na palavra de Deus, meus queridos, 35 entrevistas de Jesus, 35 abordagens de Jesus. Depois você pode pesquisar. Diretamente com as pessoas, olho no olho. Porque ele se fez fraco. Ele se abaixou. Vem cá, meu filho. Deixa eu te falar aqui. É assim mesmo. Você já viu tanto que é bom você conversar com alguém que te compreende? Quando você vai conversar com alguém e fala, olha, estou passando isso, isso e isso. Aí a pessoa vai e fala assim, ixi, eu estou passando muito pior. Ah, não. Que coisa ruim. Não é? Não, você não está entendendo. Isso aí que você está passando não é nada, não. Não, meus queridos. A gente gosta de conversar com pessoas que te compreendam. É isso. Nossa, eu entendo. Mas tem um que vai te entender muito melhor do que eu. Tem um que te entende, te ama e tem solução para você. Olha. Entende, te ama, ainda te cura. Eu não. Eu posso até te entender um pouco, mas quem te compreende mesmo e quem te ama verdadeiramente é Jesus. Amém? Glória a Deus. E dentro desse contexto de métodos, eu hoje conversei com o pastor Maurinho, eu achei muito interessante. Porque às vezes, e antes de eu pedir para ele fazer esse favorzinho para mim, eu sei que tem muitas pessoas aqui que têm esse estilo de vida de pregar o evangelho com a sua vida, pregar o evangelho verbalizando e exalar o amor do Senhor e que já ganhou muitas vidas para Jesus. Eu não vou ficar perguntando quem já ganhou uma vida, quem já ganhou 10, eu acho isso desnecessário, né? Mas eu quero que você entenda que é só ir, é querer ir. Eu queria só que você manifestasse. Quem aqui tem menos de 5 anos de conversão? Vanessa, você pode dizer, você tem o quê? 3 anos? 3 anos, né? O dia da sua conversão, você sabe?
29? Uai, dia do meu aniversário converteu, mas tá demais, hein? Parabéns. E você se converteu através de quem? Quem falou do amor de Jesus para você? O irmão dela. Ele chegou e falou, ó, você tem que converter? Não? Ele falou que você ia para o inferno? Você pode vir aqui? Essa menina, aí ó, novinha convertida. Nenê. Você pode dizer? O que ele falou para você? Não, ele foi tentando aos poucos. Ele começou a me chamar para ir para a igreja. Aí também teve outras coisas, outras pessoas que começaram a falar até que eu vim e gostei. Você viu o Senhor nele? Sim. Vejo até hoje. Se ele não tivesse falado, como é que ia fazer? Não dá, não sei. Você gostou de ser filha de Jesus agora? Eu amo. Vamos aplaudir o Senhor pela vida da Vanessa. Essa menina é muito preciosa. Meus queridos, essa menina no dia do batismo dela, eu achei que ela ia ser desidratada. De tanto chorar, a coisa mais linda. Sabe por quê? Porque quando o Senhor alcança uma vida, a Bíblia fala que os céus fazem festa. Eu fico tão desequilibrada quando tem batismo, vocês não me reconhecem. Porque eu não sei o que eu faço primeiro. De tanta alegria, porque as pessoas sabem o valor da salvação. Nós sabemos, mas a gente retém para nós. Isso chama egoísmo e nós precisamos de passar isso para a gente ir para o céu com todo mundo cantando, dando glória a Deus. Amém? Queria, você me ajuda, pastor? Quero que o pastor Maurinho fale. Quem conhece aqui a bispa Mila? 1, 2, 3. Olha, tem até muita gente. A bispa Mila, o bispo Samuel. Eu falo deles porque eles têm igreja grande, eles ganham muitas pessoas para Jesus, tem muitas pessoas que eles conhecem. Então, quem ganhou eles para Jesus foi o pastor Mauro. E a mesma estratégia que ele usou para ganhar eles, ele usou para ganhar outras vidas também. E aí eu queria que ele falasse um pouquinho sobre essa estratégia, para vocês verem que ele é jovem há mais tempo, né? E dá certo, deu certo lá, dá certo agora e vai dar certo quando você quiser. Eu estou com 30 anos de ministério. São 30 anos, em 92 fez 30 anos de ministério, né? Mas a minha conversão é em 87 e nós praticamente tivemos a mesma igreja como útero espiritual, né? Ministerial depois, quando eu desci lá para a Luz para os Povos. É uma história que depois eu conto para vocês. Mas o tempo todo, nossa geração era desafiada a pregar o evangelho. Não tinha, às vezes, nada organizado. Acontecia, a gente ia para uma praça, a gente era desafiado a ir abrir igrejas no interior. Então, como jovens, a gente tinha muita força, tinha mais tempo, e nós íamos. E eu coloquei isso como estilo de vida, porque eu aprendi que é o seguinte, tem gente que fala, não, mas eu não sou pregador. Né? Nem todo mundo é pregador mesmo. Mas se você entender o que é ser uma testemunha, aí você vai entender a diferença entre pregador e testemunha. Jesus não falou, e vós sereis meus pregadores. Vós sereis o quê? Testemunhas. O que uma testemunha faz? Ela testemunha o fato que aconteceu na vida dela. Qual é o maior fato que aconteceu na nossa vida? Se alguém teve filhos, é o maior fato? Não é, ainda que seja algo grandioso. Comprou a casa dos sonhos? Não é, ainda que seja grandioso. Tive o meu diploma? Também não é. O maior fato na história do ser humano é quando ele tem um encontro real com Jesus. E aí você se torna uma testemunha, porque a boca fala daquilo que o quê? O coração está cheio. Se a gente não fala de Jesus, é porque ele pouco estabelece espaço em nós. Então eu entendi o seguinte, não sou um pregador, sou uma testemunha. E aí comecei a fazer o quê? Comecei a falar de Jesus. Aonde? Em qualquer lugar. Onde eu passava mais tempo da minha vida? Eu adorava a escola. O presente de Deus. Quem vê que eu gosto de estudar e ler, não imagina tanto que eu gostava da escola, mas isso é uma outra história. Mas o que eu fazia? Eu usava o meu tempo na escola, levava um violão, tocava malemar, pegava umas musiquinhas, cantava, e aí eu ia entrosando com as meninas e com os meninos. Com as meninas eu usava uma estratégia, com os meninos outros.
E aí fui conduzindo as pessoas a Jesus. E nessa atividade de levar o evangelho na escola, eu fazia clubinhos bíblicos. Quem é que ia no clubinho bíblico? Os crentes não. Os crentes não iam. Os crentes só vazavam. Quem iam eram os que tinham sede, tinham fome, não eram considerados nominais, que não tinham uma igreja. E aí eles iam lá, e nessas a bispa Mila estava. O que eu fiz? Ela é uma das, ganhei ela para o Senhor, o Espírito Santo fez uma obra na vida dela. Acompanhei todo o processo, e aí conduzi ela para transbordar em Cristo, que é para a área ministerial. Aí o que aconteceu? Aí o bispo Eduardo, um belo dia, olhou para ela, olhou para ele, e falou, opa, né, deu um negócio ali. Aí eles começaram a namorar, eu entreguei e falei, ó, toma que a filha é sua. E aí agora eu tenho 10% do galardão do bispo Eduardo, porque eu ganhei ela, discipulei ela, conduzi ao ministério, entreguei na mão dele. Aí é fácil, né? Pegar assim. Então isso para os irmãos entenderem. Então é um estilo de vida. Você não precisa depender da ação social, do evangelismo da igreja, da organização, fazer um negócio na praça. Você tem que ganhar as pessoas aonde você está. E isso é ser igreja, não é estar na igreja. Isso é ser igreja. Amém, irmãos? Quem entendeu, diga amém. Então é isso, para a glória do Senhor. O Senhor é bom. Amém? Obrigada, pastor. Vamos aplaudir ao Senhor. Quando Paulo diz, faço tudo pelo evangelho, qual é o significado da palavra tudo? É tudo. Ele faz todos os sacrifícios. Então nós precisamos de pedir ao Senhor, Senhor, me ajuda a fazer tudo pelo evangelho, não fazer o que eu acho que é legal, é fazer tudo pelo evangelho. Amém? Porque o evangelho é o poder de Deus. O evangelho, repita comigo, o evangelho é o poder de Deus. Você vai sonhar essa noite com isso, em nome de Jesus. Não é comigo não. Vai sonhar com o poder de Deus. O Senhor vai te impactar. Porque é Ele quem faz, é Ele quem sacode, é Ele quem gera essa alegria, é Ele quem transforma. Pensa no tanto de gente que ficou indignado com aquele homem lá na cruz, depois de ter feito tanta feiura. Jesus fala, hoje mesmo, porque ele creu, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Que raiva que o povo ficou. Uai, mas ele fez tanta feiura, aí simplesmente porque ele creu, ele vai. Sim, é simples assim. Porque o evangelho é o poder de Deus e ele se arrependeu, foi curado e foi. E depois nós vamos falar um outro momento sobre o perdão. Amém? Lucas 5, Jesus disse a Pedro que o faria pescador de homens. É coisa bonita. Quantos aqui querem ser pescadores de homens? Pedro era esperto para pescar peixe. Mesmo assim, quando ele mais precisou, ele não conseguiu. Quem que foi que fez o milagre para ele pescar? Jesus. Às vezes a gente pensa, eu não consigo. E quem que vai fazer o milagre para você conseguir? Jesus. Cadê o Pedro? Pedro, você está batendo papo, Pedro? Cadê o Pedro? Não está não. Fica em pé aí, fazendo favor, Pedro, que eu quero que todo mundo veja você, esse menino. É outro, novo convertido também. Está vendo esse menino? Abençoado? É novo convertido também. Quanto tempo tem que você batizou, Pedro? 2 aninhos, mais novo ainda do que a irmã. 2 anos. O Pedro foi alcançado. Quem ganhou você para Jesus, Pedro? Tiago. O Tiago te obrigou, falou que se você não fosse para a igreja, você ia para o inferno? Não. O Pedro, quando ele batizou aqui, eu também quase desmaiei, porque esse menino ficou numa alegria no Senhor. O Senhor mudou sua vida, Pedro? Demais. Eu falo igual goiano, é demais da conta. Deus é maravilhoso. Vamos aplaudir ao Senhor na vida desse menino. Porque o evangelho é o poder de Deus, porque transforma. Se ele não transformar, ele não foi convertido. Nós temos igrejas no mundo todo cheio de pessoas, assistentes e telespectadores, só ali, ó, ouvindo. Mas se não foi transformado, não conheceu o poder de Deus. Porque o poder de Deus transforma vidas. Amém? Diga comigo, o poder de Deus transforma vidas. Amém? Glória a Deus, quantos creem? Eu creio. Nós precisamos de crer, porque é a verdade do evangelho, do poder de Deus. As abordagens precisam ser, meus queridos, os métodos precisam ser com sabedoria,
Quantas e quantas pessoas já perderam vidas, já deixaram de ganhar almas para Jesus, por ter palavras de derrota, palavras terríveis, palavras desanimadoras, palavras de maldição contra outras vidas. E a pessoa, Deus que me livre de crente. Tem gente que prefere conversar com Satanás do que conversar com uma pessoa crente. Uma certa vez uma moça falou para mim, eu não quero ser crente, porque crente é bicho custoso. E toda vez que alguém fala que passa para crente, aí Satanás começa a atormentar ela. Eu não quero ser atormentado, estou aqui em paz. Olha só o que o inimigo coloca. Olha só como que ele quer transformar a nossa mentalidade da verdade para a mentira. Porque Ele é o pai da mentira e o Senhor é o pai da verdade. E nós vamos acreditar na verdade, que conhecereis a verdade vos libertará. E Ele veio para nos libertar e nos levar para a eternidade. Amém? E um outro estilo de evangelização, primeiro é esse, né? Olho a olho, que Jesus fazia. Tem multidões, que são as pregações em congressos, em praças, em igrejas. E tem célula, em grupo familiar. Abra sua Bíblia, por favor, em Atos 20:20. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Quantos aqui aceitaram Jesus em grupo familiar ou em célula? Uma, duas. Olha só. Porque lá você não fica com tanta vergonha, né? Nós precisamos de entender que é uma das estratégias da igreja primitiva. É evangelização nas casas. Amém? Paulo evangelizava através das suas cartas. Qual é o dom que Deus te deu? Qual é o dom, o talento que o Senhor te deu? Nós precisamos usar o máximo de métodos possíveis. As estratégias da igreja primitiva, quantos aqui conhecem? São 3. 3 estratégias da igreja primitiva. Koinonia, que é a comunhão, que é o relacionamento, vínculos, são células, grupos familiares. Essa é uma estratégia da igreja primitiva que funcionava, que acontecia, e as pessoas iam na comunhão, e no partir do pão, e na simpatia de todo o povo. Na diaconia, que é o serviço, né? Cadê os diáconos dessa igreja? Olha que bonitinho, está ali ouvindo a palavra. Glória a Deus, você também. Na ação social. Cadê o povo da ação social? Glória a Deus. A igreja primitiva tinha essa cultura. E no querigma, que era a proclamação. Como que nós proclamamos? Como que nós anunciamos? Pode ser através da mídia, pode ser através de recursos da escrita, pode ser através do boca a boca. Temos várias formas de anunciar e proclamar o evangelho do Senhor. Amém? Diga comigo, o meu maior desafio, só se você tiver fé que você vai falar. O meu maior desafio... Ixi, quase ninguém está em fé. Meu maior desafio para 2023 é mudar meu estilo de vida para ser um verdadeiro adorador. Sabe por quê? Porque quando a Bíblia diz, o Pai procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade, porque essa verdade é a verdade do evangelho, do poder de Deus. Não tem como eu adorar um Deus tão tremendo e não professar o nome dele, e não testemunhar sobre ele. Peraí, eu adoro ele, mas eu não falo dele. Eu amo ele, eu acho ele demais, mas ele está lá guardado no meu guarda-roupa, eu não vou falar dele. Não. Eu o adoro em espírito e em verdade. Ele é o tudo na minha vida. Gostaria que você ficasse de pé.